Chegou o momento de você dar o próximo grande passo da sua história. Conheça agora o Alegrato Residencial. Com plantas de 55 a 64 metros quadrados, pensadas em cada detalhe para abraçar os seus planos e da sua família. E a facilidade de viver em um bairro completo, o Medeiros, em Jundiaí. Conquiste agora o seu Alegrato. Visite a Casa Santa Ângela e visite o decorado. Olá, estamos aqui novamente no Temperos de Cinema, nessa nova temporada, onde a gente faz uma parceria bem gostosa com o Movie com Arte. A gente comenta os filmes que serão exibidos no Movie com Arte, no Movie com Cinema. Essa temporada tem o apoio cultural da construtora Santa Ângela, que eu sempre gosto de lembrar que a gente tem que respeitar muito as marcas que apoiam a cultura. O Movie com Arte, eu vou lembrar mais um pouquinho, é um projeto que exibe o cinema, chamado Cinema Cult, vou chamar assim, aos sábados e domingos, às 11 horas, no Movie com Cinema do Maxi Shop. E nessa nova proposta, a gente comenta os filmes que serão exibidos nesse final de semana, no próximo. Nós não vamos dar spoiler, não vamos entrar nos detalhes dramáticos do filme. A gente só vai dar alguns subsídios para que você acompanhe e a experiência de assistir o filme seja mais rica. E eu tenho aqui comigo os meus parceiros, Rafael Amaral e Natália Bocaneira, que são críticos de cinema e que têm muita coisa para contribuir para falar sobre esse filme. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vinda, Natália. Obrigado, Fátima, mais uma vez, satisfação estar aqui com você, com a Natália, poder conversar sobre filmes, e é gostoso até quando a gente fala sobre filmes que a gente não viu, né? Exatamente. Né, Natália? Né? Eu aprendo e fico com mais vontade de assistir. É muito né? Interessante, é essa a ideia mesmo, né? Hoje nós vamos comentar o filme 8 Décadas de Amor, que será exibido nesse final de semana. Esse filme é uma história de amor, cujos caminhos se cruzam em 8 décadas, né? Então, ela passa por vários momentos da história espanhola, é um filme espanhol, e ele fala muito sobre o amor, sobre o destino, sobre a passagem do tempo. Eu, particularmente, gosto muito desse estilo de filme. Nós vamos conhecer um pouco do universo criativo do Júlio Bendem, que é o diretor, né? Então, no nosso olhar sobre o filme, eu sempre peço para vocês não revelarem a história, mas falar o que esse filme merece de atenção, começando pela Natália. Bom, vamos lá. Eu acho que o cinema espanhol está num momento muito bom do cinema, né? A gente teve só no Festival de Cannes 3 filmes espanhóis na competição principal, que é o El Ser Querido, que é o filme do Javier Bardem, o La Bola Negra, que é um filme que saiu premiado, e o próprio Natal Amargo, que a gente já comentou aqui no programa, né? Então, eu acho que por essa força do cinema espanhol, vale a pena assistir. A gente tá falando de Júlio Bendem, então é um cineasta conhecido, é um cineasta renomado que sempre vai atrair pessoas ao cinema justamente para apreciar esse tipo de cinema que a gente gosta também, que é um cinema romântico, que é um cinema que vai abordar essas temáticas que a gente também gosta tanto de assistir. É, verdade. Rafael, o Júlio, né, ele tem uma característica, ele usa muito encontros e desencontros para falar sobre memória, perdão. O que você teria a comentar isso? Os filmes dele que eu conheço são, digamos assim, isso não é um demérito, tá? Mas é bacana, interessante, que são aqueles roteiros um pouco rocambolescos, de encontros, desencontros, né? Aquilo que parece impossível e que o melodrama trabalha muito com esse estilo de história, né? Ele, no final dos anos 90, ele fez um filme que passou no circuito aqui no Brasil, fez sucesso em São Paulo, ficou em cartaz um bom tempo, chamado Os Amantes do Círculo Polar. Um filme que fez bastante sucesso no circuito dito alternativo. E depois ele lançou um outro filme
E esse fez mais sucesso ainda, foi até distribuído, acho que na época pela Warner, por uma major, que foi o Lúcio e o Sexo, que é um filme que fez bastante sucesso e que chamou a atenção do público, com temas interessantes, relação amorosa, um tema um pouquinho mais caliente, e ele tem se destacado. Depois eu acho que ele fez Um Quarto em Roma, Caótica Ana, ele fez alguns filmes que também ganharam destaque. Esse filme em particular, o 8 Décadas, né, como o próprio nome já diz, ele vai cobrir uma história muito grande da Espanha, e, pelo que eu entendi, a história ela é um pano de fundo para a relação humana, e isso eu acho uma questão interessante também, né, quando a história com H minúsculo se impõe sobre a história com H maiúsculo, né? Porque, não desmerecendo a história com H maiúsculo, mas interessa mais a ele a história com H minúsculo, mas mesmo assim, aquilo que está de pano de fundo ela é essencial. Ela é fundamental para formar quem está na frente, né? Então ele vai trabalhar com isso. E é curioso porque, lendo a sinopse do filme, me veio na cabeça Forrest Gump, com o Tom Hanks, porque também é a história de uma pessoa que vai cruzando a história. Então você entende uma parte da história dos Estados Unidos vendo o que aquele cara tá fazendo. Sim, né? Tem praticamente século. Perfeito. Sim. Então, assim, para quem gosta da história da Espanha, eu acho que esse filme pode ser um prato cheio para você ver um pouco de alguns momentos, como, por exemplo, Guerra Civil Espanhola, final da ditadura de Franco, né, a reabertura. Então, acho que tudo isso estará no filme. Começa em 1931 e vai até a Covid-19. Até a Covid-19. Quer dizer, né? Começa antes de uma tragédia e vai até outra, né? Assim, então, assim, para quem gosta de história da Europa, da Espanha, eu não tenho dúvida que vai ser um prato cheio. O elenco, você teria algo a destacar sobre o elenco do filme? Eu particularmente não assisti nada com Javier Rey e a Ana Rojas, né, que são os protagonistas do filme, mas eu não sei se o Rafael assistiu alguma coisa. As críticas que eu li dizem que a conexão dos dois são muito boa. Sim. Na tela, né? Um casal que tá com uma conexão muito forte. Não conheço os atores também, tá? Mas eu tenho lido algumas coisas muito positivas sobre esse filme. E você poder ver um filme que, como eu disse, que se trata da história, mas sem esquecer do humano, eu acho que isso é um ponto muito, muito positivo. Me interessa bastante esse tipo de filme que traz o contexto histórico como transformador das relações. Das relações, isso. O que eu consigo perceber nessas 8 décadas, quase 90 anos de história de relacionamento entre duas pessoas, vai ser atravessada por esses contextos históricos, então pela ditadura, pela Guerra Espanhola, pela Covid, por outros acontecimentos, e você vai compreendendo a história através disso, e esses acontecimentos maiores vão interferir diretamente na vida do indivíduo. Perfeito. Então eu acho que quando você consegue visualizar no cinema a estrutura interferindo na vida do indivíduo, eu acho que é muito interessante o cineasta que consegue casar isso e mostrar isso de uma forma tão clara. A gente já entrou no passaporte cultural, né? Esse onde a história acontece, né? Faz muita diferença nesse filme, né, Natália? Faz bastante, porque eu acho que assim, talvez você não precise saber, justamente esse filme vai te dar um contexto de história espanhola bastante amplo, né? Então você não precisa saber da história espanhola antes, ele vai te contextualizar nisso. E a história que faz toda a diferença, diferente dos filmes do Natal Amargo, por exemplo, que a gente conversou, que tem a história do Almodóvar, mas a história do filme não vai ser influenciada pelo contexto histórico. Aqui é completamente diferente, ela vai ser influenciada pelo contexto histórico. Então é uma aula de história junto com o cinema, é sempre bom de apreciar esse tipo de filme. E um melodrama, né? Então tem um combo aí, um combo bem interessante. Mas ao mesmo tempo eu li que ele não é um filme político, né, Rafael? Exatamente. Ele não é diretamente um filme político porque ele prefere a relação amorosa, né? A relação entre duas pessoas. Mas o ponto que a Natália levantou, até onde a gente consegue separar as coisas, né? Acho que isso é uma coisa meio complicada, né? Porque a Espanha é um país que é marcado por uma chaga ali, por um grande problema que eles viveram da Guerra Civil Espanhola. Depois vem a ditadura de Franco, que vai ficar no poder até a década de 70, até 75, quando o Franco morre. Depois começa um período de reabertura. E a história do cinema espanhol, ela vai ter pontos de contato muito diretos com a história da Espanha. Né? Porque, por exemplo, o maior cineasta da Espanha, o maior, sem dúvida nenhuma, foi o Luis Buñuel. Só que quando você vê a carreira do Buñuel,
praticamente inteira, não inteira, ele dirigiu alguns filmes na Espanha, mas a maioria dos filmes do Buñuel é feita fora da Espanha. Por quê? Porque ele não conseguia dirigir os seus filmes lá, porque havia uma perseguição política. Então ele foi para o México, se exilou no México depois da Guerra Civil, e vai fazer filmes depois na França. Quando ele faz um filme na Espanha, ele é escorraçado, sai de lá. Por que eu tô falando dele? Porque ele é uma referência para todos os cineastas espanhóis que vão vir depois. Depois vai ter Carlos Saura, o Almodóvar, que a gente falou já nesse episódio. Só que aí já vão viver um momento de abertura, onde você pode tocar em certos assuntos que cineastas anteriores não podiam. Né? Então vai ter um momento de ruptura antes e depois de Franco no poder. Né? E o filme, como está se propondo a pegar um período tão longo, é impossível não tratar desse momento do antes e depois, né? Como que essas pessoas vão viver? Porque de um dia, claro que não é de um dia para o outro, mas de um momento para outro você tem um respiro, né? Você vai viver de uma outra forma. Exatamente. Então eu acho que esses pontos de contato, me fascina muito, sabe? Essa coisa de você encontrar pontos de contato entre cinema e história. Assim. Eu acho que as coisas, também, que a arte, infelizmente, ou felizmente, não sei, não dá para você pensar a arte fora do contexto em que ela está, fora do contexto histórico em que ela se escreve. Não tem como. Por mais que um filme se proponha a não falar daquele assunto, ele está dentro daquele universo de uma forma ou de outra, né? Porque as pessoas mudam conforme o contexto histórico. E a gente, por natureza, a gente é animal político, não tem jeito, né? Por mais que a gente tente não ser, mas às vezes nas nossas decisões, até numa reunião de condomínio, né, a gente acaba tomando decisões que vão para o lado político. Então é muito difícil separar as coisas, tá? Às vezes eu vejo pessoas reclamando, falando, né? Eu não aguento no cinema ver coisa política. Todo cinema é político, mesmo quando ele não quer ser. Exatamente, né? Mas não é difícil, né? É difícil separar, né? É complicado, né? Porque você está mostrando um comportamento, você está mostrando uma cultura, é complicado. Eu acho que existe uma diferença entre não ser panfletário. Exato. Né? O ser político e não Toda ser arte panfletário. é política. Toda arte é política. Exatamente. Eu estou bastante curiosa para assistir esse filme. 8 décadas é um tempo 8 bom, hein? décadas, E me parece que tecnicamente o filme vai mudando também conforme a passagem do tempo. Sim, então, fotografia muda conforme a evolução do cinema. Né? Sim, eu imagino. Me parece que são 8 planos sequências também. Me parece que foi filmado dessa forma. Então, são coisas que me deixam bem interessada, bem curiosa para esse filme. Desafio técnico, né? Sim. Interessante. Interessante mesmo. Bom, vamos ver, então, né? E agora a gente vai para o sabor do filme, porque todo filme aqui tem sabor, né? A Laura Moro mandou para a gente a receita de uma sobremesa deliciosa da Espanha. É a Tarta de Santiago. Já que nós estamos falando de um diretor que é conhecido por abordar o amor, a passagem do tempo, a memória, então nessa Tarta de Santiago é uma bela representação disso, porque ela é tradicional da Espanha, essa sobremesa, ela é feita à base de amêndoas e ela carrega história, tradição, conceitos que dialogam bem com essa narrativa de 8 décadas. A receita completa, como você sabe, vai estar no blog do Temperos de Cinema, que você vai poder fazer passo a passo para comer depois que assistir o filme, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero... e a harmonização, eu estou sempre esquecendo, a harmonização é com um bom xerez, tá? Mais uma vez, obrigada pela audiência. 8 décadas de amor é um filme que, como a gente conversou aqui, vai falar de amor, vai falar de relações humanas, vai falar de conceito histórico. Então, um convite para você, nesse final de semana, nesse sábado e domingo, às 11 horas, no Movicon Arte, que é no Movicon Cinemas, no Maxi Shop, 8 décadas de amor. Eu agradeço mais uma vez, Rafael e Natália, por estarem aqui comentando esse filme comigo. Se vocês quiserem passar as redes sociais de vocês, para que as pessoas conheçam vocês melhor. Eu que agradeço, Fátima. Obrigada, Rafael, por estar aqui comigo. @Natália Bocaneira e eu escrevo para o Coletivo Crítica e para o Cinema com Crítica. Eu, Rafael Amaral, Rafael Amaral 82. E se alguém quiser ler o que eu escrevo um pouco sobre cinema, meus estudos, você encontra no palavrasdecinema.substack.com. E você, para acompanhar toda a nossa programação do Temperos de Cinema e agora do Movicon Arte,
Se inscreve no nosso canal no YouTube, no Spotify, acompanha nossas redes sociais, o blog do Temperos, que tem toda a programação lá, inclusive todas as receitas também. Agradeço a sua audiência e não se esqueça, quando a gente conhece mais sobre o filme, a experiência fica muito mais interessante. Até a próxima semana com mais um episódio falando sobre o filme do Movie com Ar.